Fala, nação rubro-negra, muito boa noite, Deco na área. Estamos aqui para fazermos, né, a nossa verdadeira análise tática e técnica, né, Ontem a gente estava mais como torcedor, né, hoje a gente faz a análise com a cabeça mais fria, enfim. Então estamos aqui para fazer essa live maravilhosa e comentaremos também a entrevista do Jorge Jesus, né, que para mim foi espetacular. Além do nosso próximo adversário na Copa do Brasil, já definido, Flamengo e Atlético Paranaense. Primeiro jogo lá no Paraná. O Flamengo decide a classificação aqui no Rio de Janeiro, dias 10 e 17 de julho. Tá bom? Então, galera que está chegando aí, compartilhe com os amigos a live do Deco. Se inscreva aqui no canal e deixe o seu like aí. Hoje, novamente, com meu irmão Patrick Cohen, o novo jornalista aí da... Depois ele dá aí a notícia para vocês. Se ele puder, lógico. Um abraço, meu amigo Patrick Cohen. Seja muito bem-vindo. Fala, Deco. Boa noite. Queimando a largada já, mas boa noite. Boa noite. Tem que te valorizar, né, cara? Tem que te valorizar. Tá certo, tá certo. Mas ainda não posso revelar. Vamos deixar aí para essa semana ou para próximas semanas. Mas boa noite. Falar um pouco do jogo de ontem, né? O que eu achei, o sorteio também. Conversar um pouco aí com o pessoal. Terceira live aí que eu participo. Sempre muito agradecido aí por estar participando com você. Beleza, Paty. Eu falei isso aí exatamente para você divulgar a tua rede social, mas você não divulgou. Para dar em primeira mão aí, né? Eu não peguei a tirada, mas minha rede social é @patrick_cm97, para quem quiser. Tá até inclusive aqui, se eu não me engano, Deco, aparecendo aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tá aparecendo aí minha rede social, meu Twitter, né? E meu Instagram. Também, quem quiser seguir lá. A partir da volta da Copa América, muitas novidades e coisas exclusivas no Twitter e no Instagram. Então, fiquem de olho. Não tá faltando alguma coisa aí, não? É só o CK97 mesmo? Tá errado. Tá errado isso aí, já sabia. Tá errado. Dá uma Agora está certo. Tá, mandar um abraço aqui para a galera que está chegando. Galera, vamos compartilhar aí com os amigos aí, que a gente está chegando no horário cedo aí, para não atrapalhar a live dos nossos amigos, né? Enfim, que fazem mais tarde. Esse não é um dia que a gente faz geralmente, mas houve a necessidade, devido a eu estar no Maracanã, e não consegui fazer o pós-jogo, né? Ao vivo aí para vocês, né, cara? Cheguei muito tarde ontem em casa e ficava impossível, tá? Mandar um abraço aqui pro Douglas Kahn, aqui do Fla Sincero, o Jonathan Trindade, o Paulo Santana aí, de Jaguaquará, na Bahia, ó, cidade de Jaguaquará, na Bahia, o Paulinho Dornelles aí, o Magnata Schiffler aí, pedindo pra galera compartilhar a live. Ó, o Rubro Negros do Nordeste, pedindo a volta do Pascoal. O Rubro Negros, a questão não sou eu não, cara. É o Pascoal que tá sem tempo aí, tá? Esperar um dia que ele puder comparecer na live aqui, será muito bem recebido, que é um irmão que eu fiz, tá? O Fly RS aí, José Rosa, a galera aí, Leninho Paulino aí na área, tá? O Super Vídeos, Escadinha Mengão, de Curitiba, tá? O Léo Saque, o Davi Fernando, enfim, cara. Rubro Negro, o Lucas Raia aí também com a gente aí, tamo junto. Patrick, vamos começar aí, cara, falando sobre Flamengo e Fluminense. Eu vou dar o meu parecer rapidinho, tá? Que o convidado é você, tá? Só para resumir, que o pessoal reclama quando às vezes o Luiz Cláudio Felix aí, o Wilker Reis, que eu chamo os convidados e não dou o meu parecer, né? Preciso dar. Cara, é o que a gente já estava falando, né? A gente já vinha falando desde o jogo do Fortaleza, que o Flamengo havia feito uma excelente partida, né? Com presença do Arrascaeta junto com o Diego Ribas no time. Só que eu avisei no pós-jogo, podem até pegar lá no nosso pós-jogo, que o Flamengo teria altos e baixos, é normal, até mesmo porque o Flamengo vem jogando na base, tá, da individualidade técnica dos seus jogadores. A gente já vem falando isso há tempo. E quando os jogadores vêm mal, fatalmente dá ruim para o Flamengo. Ontem não deu porque o Diego Alves estava num dia excepcional e o Rodrigo Caio jogou, acho que pela defesa inteira, né, Patrick? Teve até um lance lá dele que ele tirou de cabeça e depois tirou 2 vezes de pé, e uma delas deu tipo uma de Karate Kid, né?
Então ele jogou por ele, pelo Léo Duarte, enfim, jogou demais o Rodrigo Caio e o Diego Alves, né, naquele dia iluminado, pegando tudo. Se não fosse os dois, sinceramente, o Flamengo teria saído com uma derrota do jogo de ontem, tá? O Flamengo é um time muito espaçado e ontem, estranhamente, tá? O Flamengo parecia um time que já estava, né? Você até comentou sobre isso, Patrick, em ritmo de férias, né? Sabendo que quarta-feira, depois de quarta-feira, terão uns 9 dias de folga aí para curtir. Vai falando que tem jogador que irá viajar. Espero que se cuidem, né? Até mesmo porque dia 20 começa o trabalho do Jorge Jesus. E o Flamengo é um time espaçado, um time que os jogadores de ataque não voltam para marcar. Ontem, estranhamente, eu havia até, para quem não viu o meu vídeo lá que eu faço, né, no Maracanã hoje em dia, só para mostrar como é que está o clima, e a minha análise como torcedor, né, na hora da fúria, eu até no intervalo solicitei a entrada do Vitinho e do Berrio. O Berrio entrou muito mal, né, e uma característica dele, que é a vontade, o brio, ele não apresentou em momento algum, cara. Ficou lá isolado no lado direito, até o Patrick me criticou não, né? Ele falou, Deco, falei que o ideal seria o Vitinho. Só que eu sei que o Vitinho tem muito mais habilidade técnica do que o Berrio, porém, em base de disposição, não tem a metade da disposição do Berrio, né? Eu achei que com a entrada do Berrio podia incendiar aquele time. E não aconteceu. O Berrio ficou lá aberto pelo lado direito, parado, não voltava para ajudar na marcação do Pará. O lado esquerdo do Fluminense fez o que quis com o Pará, né? O ponto fraco da defesa do Flamengo é aquele lado direito do Pará. E não ajudou na marcação, assim como o Bruno Henrique do lado esquerdo. Péssima partida do Bruno Henrique. O Bruno Henrique já vem mal há alguns jogos, pelo menos uns 3 ou 4. O melhor jogo que o Flamengo fez foi sem a presença do Bruno Henrique, por incrível que pareça, contra o time do Fortaleza. Mas é um jogador que eu sou fã, tá? Sempre pedi a contratação dele, mas o Jorge Jesus vai ter que detectar para ver o que está acontecendo, né, com o grande Bruno Henrique, né, cara, que não vem jogando nada, né? O Gabigol, a gente vendo agora mais de perto, jogando no Flamengo, não é essa sumidade em relação à parte técnica, tá? Um jogador que faz gols, sim, teria que jogar mais dentro da área, quando vem buscar a bola, então Deus nos acuda, tá? Ontem poderia ter feito um gol, tentou dar uma meia bicicleta, né, meia puxada, eu acho que poderia ter inventado menos, vem mal também, tá? E aí, cara, eu falo, cara, o Diego estava mal no jogo? Tava, mas assim como todo o time do Flamengo, os únicos que se salvaram, ao meu ver, volto a falar, Rodrigo Caio e Diego Alves, nem o Pires. O Pires, diga-se de passagem, está mostrando aquilo que a gente já vinha comentando desde o início. O Pires é um jogador apenas de destruição, é um Cuejá piorado. Tá? Ele nunca, numa saída do Cuejá, que eu não acredito que saia agora, nesse meio do ano, tá? Ele nunca poderia ser o titular absoluto da posição, ok? Então, aí a gente começa a ver alguns defeitos, né, cara? O Fluminense reparou isso, como alguns times do Brasil já vem reparando, que dá a bola para o Pires da Mota para ele fazer a saída, que para eles é tudo que eles querem. Beleza? Porque em relação ao Arão e o Diego, que deveriam ir mais atrás buscar a bola, não tem ido mais atrás buscar a bola. E aí fica um espaço gigantesco, né, entre as linhas de defesa, meio e ataque do Flamengo. Enfim, o Flamengo tem vários bons jogadores, mas não tem um time formado. E isso o Jorge Jesus, depois da entrevista coletiva dele, o qual a gente vai falar mais à frente, né, foi muito bem hoje na entrevista e deixou bem claro que o brasileiro sabe jogar com a bola no pé, mas tem dificuldade quando não tem a bola em seus pés. O que ele quis dizer com isso? Que é a parte tática. Ele vai ajustar da maneira que ele acha correto essa parte tática do Flamengo quando ele começar a treinar o Flamengo. E aí vem a questão: o jogador brasileiro é muito mimado. Esperamos, né, que ele consiga fazer com que esses jogadores aceitem a ideia dele. Caso não consiga, cara, é aquilo que eu já falei, não tem que ter pena, nada. Acima de qualquer jogador tem que estar a instituição, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, se o cara está de palhaçada, está fazendo corpo mole, panelinha, porque o treinador chegou aqui, quer trabalhar, os caras não querem, quer molezinha, bota o cara de lado, bota para negociar.
E eu tenho certeza que o Marcos Braz e a diretoria de futebol vão dar todo o respaldo ao Jorge Jesus para que ele trabalhe e ele coloque para jogar por meritocracia. Os jogadores que estiverem apresentando, né, o melhor nos treinamentos, nos jogos, enfim. Então, o Flamengo é uma bagunça, né? O time B ou C do Fluminense botou muitas das vezes o Flamengo na roda, né, com passes curtos, com posse de bola, né, com passes verticais, jogando para frente, né, com uma filosofia de jogo. O time dos caras é apenas bem treinado. Apenas bem treinado, nada mais do que isso. Tá? O Fluminense mereceu ganhar ontem, temos que ser sinceros. O Flamengo não jogou bulhufas porque não tem organização tática. E ainda faltou vontade. Antes, pelo menos, contra o Corinthians, a gente via vontade, assim como contra o Fortaleza. Nesse jogo, estranhamente, ao meu ver, só o Rodrigo Caio e o Diego Alves queriam alguma coisa no jogo. Tirando eles, mais ninguém. Tá bom? Então, minha análise do jogo rápida sobre Flamengo e Fluminense é essa. O Jorge Jesus vai ter muito trabalho pela frente, muito, para mim, em relação à parte tática do time do Flamengo, que é 0 hoje. E aí, Patrick, o que você acha em relação a isso? Não, vamos lá, Deco. Na minha opinião sobre o jogo, né, sobre o Fla-Flu de ontem, você falou quase tudo sobre o Flamengo. Ressaltar também o posicionamento do Ilharão, né, de estar bastante adiantado, quando na verdade ele que deveria fazer essa saída de bola. Até com o Cuejar, que faz bem a saída de bola, mas o Arão, na teoria, é o homem para isso. O Flamengo muito displicente, sem vontade, é algo que a gente tinha parado de notar sobre o Flamengo, né? A falta de vontade. E nesse jogo, o Flamengo me pareceu muito aquém do que joga. A gente viu o Fluminense trocando passes pelo campo todo e volta e meia chegando perto da área. E jogadores do Flamengo tranquilos, sem fazer um mínimo a mínima aproximação dos jogadores do Fluminense, eles trocando passe na entrada da área, às vezes até dentro da área. Diego Alves salvou, assim como o Rodrigo Caio, como você falou, foram os dois melhores do Flamengo, sem sombra de dúvidas. O Flamengo teve uma chance bem construída, né, Deco? No primeiro tempo, que o Diego chutou a bola na trave. Depois disso, nada. Teve a tentativa de puxeta, bicicleta, voleio do Gabigol, ridículo, inclusive. O Diego tentou dar uma bicicleta também, enfim, só isso. A modificação, quando ele tira o Diego e bota o Berrio, você gostou a princípio, né? Quando a gente viu. Você gostou, eu preferi o Vitinho. Eu acho que hoje o Fluminense, apesar de ter dado espaço a partir dos 35, não estava dando espaço para contra-ataques para o Flamengo, né? Então, o Berrio entrou mal, errando passes, sem vontade também, muito preso, né? Parecia que estava segurando. O Vitinho é mais técnico e tem mais o chute de fora da área, por isso que eu preferia ele naquele momento para tentar algo diferente. Quase fez o gol de falta no segundo tempo. Em relação ao Fluminense, Deco, algumas curiosidades, né, para a gente ilustrar o que foi o jogo do Flamengo de ontem. O Fluminense estava com menos 11 jogadores, Deco, para você ter uma ideia. Estava jogando com uma defesa praticamente reserva, né? Yuri, Frazan e Igor Julião são reservas, né? Entraram no lugar de Matheus Ferraz, Mino e Gilberto. Além deles, além do Gilberto, Rodolfo, que era o goleiro titular / reserva, o Ayrton suspenso, Bruno Silva machucado, Digão, Léo Santos, Matheus Ferraz, Miguel, Nino, Pedro e Ione Gonzalez, Deco. É um time que o Fluminense não tinha. E fez o que fez contra o Flamengo, botou o Flamengo na roda em certos momentos, né? Então, é aquilo que a imprensa vem falando, que você vem falando no seu canal, que outros influenciadores do Flamengo vêm falando. O Abel Braga conseguiu, em 5 meses, destreinar o Flamengo, um elenco que... Uma base, né, que já vinha desde 2016, com Diego, Ilharão, que, querendo ou não ganhava, Deco, campeonatos, mas tinha um estilo de jogo. Posse de bola, troca de passe. O Abel abriu mão disso tudo. E o Flamengo perdeu toda a sua característica. Então, eu acho que foi uma partida assim,
sofrível de dar sono, e o Fluminense, eu botei isso no meu Twitter, muita gente me criticou, mas o Fluminense mereceu ganhar. Eu sei que para a torcida do Flamengo é duro escutar isso, mas o Fluminense foi bem melhor que o Flamengo. Eu acho que agora é ganhado para o Flamengo, o resto é ganhar do CSA, né, na quarta, porque elenco tem, jogadores tem, e é o mínimo. CSA é o lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Não é o lanterna, é o Avaí, mas CSA tem 6 pontos, venceu apenas uma partida, 4 derrotas e 3 empates, né? Mesmo número de pontos do Vasco, abaixo do Fortaleza, inclusive, e do Fluminense. Então tem que ganhar na quarta, e aí, Deco, entra de férias, uma semana de férias, e aí é Jorge Jesus que vai comandar, né? Jorge Jesus que não acompanha o Flamengo na quarta, tá voltando amanhã para Portugal, para Lisboa. Pois é. O Cleberson Constantino, Deco e Papa, sou fã de vocês. Tem como eu assistir as quartas de finais com vocês? Tem, meu irmão, com certeza, cara. O Papa não tem assistido comigo, não. Ele tem ido em outro lugar, eu tenho ido na leste inferior, tá? Só ir de leste inferior. Eu tô lá. Será um prazer receber qualquer um de vocês lá na leste inferior, tá? Paty, eu vou ler aqui um pouquinho o pessoal, tá? A Elaine achou que ontem o Arão estava mais atrás, mas em alguns momentos. Sim, Elaine, ele vem jogando mais atrás, tá? Mas na hora da saída de bola, se vocês pararem para reparar, não é na hora que o time adversário está atacando, não. É na hora que a bola está ali com o Rodrigo Caio, na hora que a bola está com o Léo Duarte. Os jogadores do meio simplesmente se escondem da saída de bola. Tá? O Arão vai para frente. O Arão e o Diego vão para frente. Fala, Paty. Só sobra o Pires. Eu acho que assim, na hora do ataque, é até a função do Arão fazer essa infiltração, que ele é bom nisso. Principalmente ele pela direita, né? E para as bolas de cabeça. O problema é a saída de jogo. Quando o Diego Alves toca para o Rodrigo Caio ou para o Léo Duarte, a gente vê o Pires, coitado, que não sabe fazer essa função. Em determinado momento no jogo de ontem, o Diego estava na ponta esquerda, o Bruno Henrique foi para o lado do Gabigol, né? Quase num 4-4-2, bem mais ou menos. Então, o Bruno Henrique foi para o lado do Gabigol, o Diego veio para a esquerda, o Everton Ribeiro ficou na direita, e era para estar Pires e Arão. E o Arão estava atrás de dois meio-campistas do Fluminense. Me lembrando muito o incansável e interminável Márcio Araújo, Deco, que se escondia na hora de receber os passes, né? Então, o Jorge Jesus tem que corrigir isso. Em relação, o Marcelo já tinha falado que tinha pedido para o Arão recuar. Então ele não está avançando tanto, mas está deixando buraco e não está aparecendo. Pois é esse que é o problema. Porque deixar tudo na mão do Pires da Mota para ele fazer a saída de jogo não vai dar certo, tá? Não é o primeiro jogo que a gente vê isso. E posso só... Pode falar. Não, desculpa. Não, era só para completar o que eu ia falar sobre saída de bola, que a gente vê o Fluminense fazendo muito o que se faz na Europa, né, Deco? A saída de bola rápida. Enquanto o Flamengo demora, vai para trás, volta. O Fluminense faz o que os jogadores... E o Rafinha falou sobre isso numa entrevista, que o Guardiola falava, ó, peguem o que os jogadores brasileiros fazem e não façam igual. Então, na Europa, é muito toque rápido, é invertida de bola, né? Aqui no Brasil, e principalmente no Flamengo, a gente não vê isso. São poucas invertidas, até porque a gente não tem laterais com essa qualidade toda, né? Para fazer uma inversão do outro lado. O Diego tá, para mim, totalmente inseguro, tá? Inseguro, porque o jogo dele hoje é mais de prender a bola e o pessoal não gosta mais desse tipo de jogo, que é o único cara com qualidade. O Everton Ribeiro está muito na frente. Então, o Arão, né, e o Pires da Mota, ou o Cuejar, vamos botar o Cuejar como titular, são esses jogadores que têm que fazer essas invertidas, têm que ir para um lado, para o outro, e não tem feito, né? O Cuejar sim, mas o Arão não. Então, vamos ver se o Jorge Jesus traz esse conceito da Europa, de saída mais rápida, porque falta ao Flamengo isso. Eu acho que vai mudar alguma coisa em relação a nome de jogadores também ali, tá, cara? Hoje mesmo a gente vai falar mais à frente sobre a entrevista coletiva do Jorge Jesus, para quem não escutou, e houve um ponto interessante sobre reforços, tá? Quando perguntaram a ele deixou escapar até o Marcos Braz Gil, né, na hora, né, que eu reparei uma coisa, né, o Paty, o Jorge Jesus é um cara muito sincero, né?
Ele até brincou, falou que acompanha muito futebol brasileiro e fez um merchan do PFC. Falou, não sei se eu posso falar sobre canal aqui, mas o PFC e tal, entendeu? Ele é muito honesto nas coisas que ele diz, né? O Então, português é assim, né, Deco? Eles são muito literais, então ele não vai dar volta que nem o brasileiro. Ele acha que aquilo tá ruim, ele vai falar, então não importa muito. Mas por isso que eu tô confiante nele, cara. Tô muito confiante nele, principalmente depois dessa entrevista aí que a gente vai passar e vai resumir pro pessoal. Tá, galera? Vamos subindo o like aí, se inscrevendo aqui no canal, Deco SRN, chegando a 100 mil inscritos, tá? Vamos sortear 2 mantos sagrados, um vermelho e preto e um branco, tá bom? Eu sei que esse horário é chato, é cedo, né, no caso, por isso que até agora a gente não passou de 1.000, nossas lives dão pelo menos 1.500, mas vamos compartilhando aí com os amigos, falando que a gente está ao vivo aí, para a galera aí, né, dar essa moral aqui para o canal. Tá? Estamos chegando a 92 mil inscritos, faltam só 200 e pouco. Quem puder se inscrever, a gente agradece. Tá? E complementando o que a Elaine falou rapidinho, pai, só complementar o sim, dela. claro. O Flamengo estava desgastado por causa do jogo contra o Corinthians. Elaine, o Fluminense jogou na quarta, tá? Foi o mesmo time que jogou contra o Cruzeiro, jogou contra o Flamengo. E eles não sentiram cansaço, o Flamengo sentiu. Então tem que rever também a preparação física do Flamengo. Porque, além do Fluminense ter jogado na quarta, eles jogaram também lá em Minas Gerais, o Flamengo jogou no Rio de Janeiro. E aí, Paty, fala aí o que você queria falar. Não, aqui, vou até pegar o nome para ler aqui, que eu estou lendo o chat também, estou fazendo... O pessoal falou, ó, o Adriano Brito, vamos com calma com o Jorge Jesus, tem que ter tempo. Eu te falei isso ontem, que eu não acho que vai ser assim. No primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, né, depois na Copa do Brasil, o Flamengo vai estar voando. O pessoal está botando muita confiança nessa parada da Copa. Eu acho que é um trabalho com mais calma, Deco. Ver isso ao longo dessa temporada e no começo da temporada que vem. Não acho que em 3 semanas ele vai mudar tudo no Flamengo, até porque é uma cultura de anos, né? De treinadores brasileiros que vêm querendo, porque o treinador brasileiro quer o seguinte, quer ganhar um elenco, né? Primeira coisa é ganhar o elenco, e depois ele vê. Então o Abel não cobrava, não dava treino, e todo mundo tinha o paizão, né? Do Abel, e ele fez o que fez. Então, assim, para o Jorge Jesus dar certo, primeira coisa, respaldo da diretoria. Se a diretoria não der respaldo a ele, as mudanças não vão ser feitas, né? Segunda coisa, tempo. Ele tem que entender que ele vai ser o treinador até o ano que vem. Não só a torcida, como a diretoria tem que entender isso. Não muda mais, o cara vai até ano que vem para mudar a mesma cultura. Ele está trazendo 7 auxiliares, né? Ele vai mudar a estrutura, vai mudar o departamento de futebol do Flamengo. Não é pouca coisa, não é uma coisa que você faz em 1, 2, 3 semanas. Então, é algo completamente diferente. A gente tinha falado até numa outra live sobre trazer treinadores europeus ou sul-americanos com uma mentalidade diferente, né? Então, dá tempo ao tempo. Óbvio que seria melhor se começasse em janeiro, ter mais de um mês para trabalhar, reformular tudo, mas vamos ver ao longo, né, até dezembro, o que ele faz. Eu acho que o brasileiro tá ficando difícil. Claro que tem muitos jogos, mas o Flamengo está aí a 5 pontos do Palmeiras, podendo ser 8, né? Dependendo do resultado contra o Botafogo. Então, ainda tem 2 jogos contra o Palmeiras, é verdade, mas eles estão deslanchando. Mas tempo, essa é a palavra. Eles terão um jogo agora contra o Avaí, né? De novo em São Paulo. O Flamengo pegará o CSA em Brasília, né? Jogo mais agora mais em como o Flamengo fosse o mandante do que qualquer outra coisa. Sim. E ainda avisar para a galera que o Matheus Sávio não jogará contra o Flamengo devido àquela multa lá de R$500 mil. O que vai decidir, Del, que a gente vai ver o patamar do Flamengo e do Palmeiras para o brasileiro, especificamente, vai ser o jogo que o Palmeiras tem após a parada da Copa, que é contra o São Paulo, né? E o Flamengo joga contra o Goiás no Maracanã. Provavelmente com o Maracanã cheio, estreia do Jorge Jesus, né? No brasileiro, vai jogar antes pela Copa do Brasil. Mas aí o Palmeiras, a gente vai ver em que patamar eles estão, que o Flamengo tem ganhado o Goiás em casa, e o Palmeiras tropeçando, pode ser o começo de alguma coisa, que o Palmeiras tem 0 derrotas, né? Em 7 jogos, 0 derrotas. 7, 8 jogos, 0 derrotas. Provavelmente não vai perder para o Avaí em casa. Então vai fechar esse primeiro mini turno, 0 derrotas, 1 empate, Deca. É uma campanha realmente espetacular. O Flamengo perdeu muitos pontos bobos, né?
podia estar aí com, no mínimo, mais uns 3, 4 pontos e essa distância não ser tão grande para o Palmeiras. Pois é, as tabelas são mais ou menos similares. Acredito que o Flamengo tenha feito um jogo a mais, um jogo mais complicado que o Palmeiras, porque o Palmeiras já pegou Fortaleza, vai pegar o Avaí, pegou... Quem mais? Tem uns jogos... Eu tenho aqui o calendário. Pegou a Chape lá fora, pegou uns 4, 5 jogos assim. O Palmeiras pegou Fortaleza, CSA, que foi o único empate, CSA, inclusive. sim. Internacional, Atlético Mineiro e Santos. Foram os 3 times mais fortes que eles pegaram. O Santos, que está em segundo, né? Atlético Mineiro, que está em terceiro. Internacional, que tem um time bom. Depois do Internacional, o Palmeiras pegou... CSA, Internacional, Atlético Mineiro e Santos. Botafogo, que teve todo esse... ainda tem o Botafogo. Né? Esse imbróglio, né? Chapecoense e Atlético Paranaense. Estão muito similares. Ele ganhou tudo, ele só empatou na segunda rodada. O Flamengo pegou Cruzeiro, Internacional, aí é a diferença. O Palmeiras ganhou do Inter, né? Só que eu acho que foi na Arena. Não, o problema foi o Palmeiras ter ganho do Atlético lá em Minas, cara. Que o Flamengo deveria ter ganho. Porque o normal era perder, né? Porque eu acompanho muito a tabela planejada. Não sei se você acompanha, mas é basicamente os times planejam a tabela. Então, por exemplo, Fla-Flu, Flamengo, Botafogo, Flamengo e Vasco, é empate. Aí um Atlético Mineiro fora, um São Paulo fora, um Inter fora, é tido como derrota. O normal, né? Vamos dizer, o normal entre aspas. E aí os clubes vão se planejando para chegar a um número X que daria o campeonato, né? Então, hoje o Flamengo tem um percentual de 108%, né? Então, estavam previstos 14 pontos nesses 8 jogos, o Flamengo fez... Estavam previstos 13, o Flamengo fez 14. O Palmeiras estava previsto 16, né? Segundo a conta do departamento do Palmeiras, e eles conquistaram 22, Deco. Então, estão com 138% de aproveitamento, segundo essa tabela. Fazer até a publicidade, o merchan aí para essa tabela, vocês podem acompanhar no site do Rica Perrone. Eu acompanho todo ano para ver mais ou menos qual é a programação dos times. É muito legal. Entendi. Vamos aguardar agora, cara. Eu acho que, dependendo como tiver o brasileiro aí, se bobear, eles vão focar na Libertadores e na Copa do Brasil. Deram muito mole, muita perda de tempo com o Abel Braga, a gente já vinha falando sobre isso. Né? Eu acho que assim, é inadmissível o Flamengo ficar fora do G4 no brasileiro, tá? Mesmo focando na Copa do Brasil, na Libertadores, o Flamengo tem time para ficar no G4, tem elenco para isso. O Palmeiras tem elenco para ser campeão. Fácil, né? O Flamengo tem time e elenco para ficar no G4 fácil. Então, se o Flamengo ficar mais do que quarto, menos do que 4, né? Eu não acharia... A gente tem que ser honesto, cara. Por enquanto, eu não tô vendo o Palmeiras jatear, entendeu? Eles estão muito sólidos, entendeu? Defensivamente, no sistema de jogo. É um jogo chato, mas eles vão lá, quase não tomam gols. Aí nego acaba errando num lance que nem desse Márcio Azevedo lá contra o Atlético Paranaense. Eles tomaram 2 gols em 7 jogos, né? Que foi pênalti. Foi pênalti no Dudu, tem que ser sincero. Né? Pra você ter uma ideia, o Flamengo tomou 9 gols. Né? O Flamengo tem uma média de mais de um gol tomado por jogo, enquanto o Palmeiras tem uma média baixíssima. Mas o ataque deles não é bom, né? O ataque do Flamengo é mais ou menos. Eles estão com 15 gols, o Flamengo está com 13. Só que o saldo de gol deles é 13 e o do Flamengo é 4. Né? Pois é. Então... Pois é, porque quase não tomam gols. Né? O Jonathan Bezerra, salve ideia, gostei da coletiva com Jesus. Pelo que você falou, vai focar muito no time quando está sem a bola, que hoje, para mim, é um dos principais problemas do time. Recomposição e sistema defensivo. Exatamente, Jonathan. Vamos já agora, né, Paty, falar já sobre a entrevista dele, que tiveram vários pontos. Né, cara? Eu vou resumir, Paty, se você quiser pegar, né, toda a entrevista para falar, eu vou dar aqui a minha opinião sobre o que eu achei de mais relevante na entrevista coletiva do Jorge Jesus. Então, a primeira coisa foi quando ele fala de reforços, perguntaram a ele se ele tinha ficado satisfeito com o que haviam passado para ele sobre reforços. Ele falou que sim, que estava satisfeito com os nomes e tal, mas que via a necessidade de mais ou duas posições, né, que ele já havia passado por Marcos Braz, e o Marcos Braz até riu.
Na minha humilde opinião, uma delas é centroavante. Empate. Isso é indiscutível. O Flamengo já está atrás, rapidinho, de um segundo volante, de zagueiro e de laterais. O Rafinha já anunciado ontem, né? Logo depois que o Flamengo empatou o jogo. Para mim, ainda deve vir um lateral esquerdo, um zagueiro, um segundo volante. Centroavante, para mim, também, tá? Aí fica aquele ponto de interrogação. O que será que o Jesus pediu a mais ao Flamengo? Será que é algum homem de ligação que ele não vê nisso? Em relação ao Diego, que pega demais a bola e gira, porque às vezes ele viu o Everton Ribeiro de uma outra maneira, porque o Jesus acompanha. Agora eu fiquei meio assim curioso de saber qual seria essa outra posição que o Jorge Jesus solicitou à diretoria do Flamengo. Queria saber a sua opinião sobre isso. Você chegou a escutar toda a entrevista coletiva dele? Então, eu até transcrevi algumas partes, né, com as palavras dele, e essa questão de reforços, ele fala o seguinte, Deco, já que você falou sobre os reforços, uma das razões para escolher o Flamengo é a língua. Sim. Então, a primeira coisa que ele fala, que é o seguinte, eu falo português e eles falam português. Não vejo o Flamengo indo atrás de gringo, Deco, agora. Pelo menos agora, nesse primeiro momento. Mas assim mesmo que seja um português que venha, ou então um brasileiro, não um brasileiro, um sul-americano, né, um argentino, fica fácil de compreensão de língua, entendeu? Sim, mas ele fala o seguinte, uma das razões para escolher o Flamengo é a língua. Conheço o elenco, eu vejo todos os jogos, mesmo sem saber que viria, eu vejo todos os jogos do futebol brasileiro. Quando tive a possibilidade, fui conhecer melhor o Flamengo. Enfim, não conheço tão bem quanto o Marcelo. Quando fui abordado, conversamos, havia posições que achavam que era importante contratar. Ou seja, quando fui abordado e conversamos, eles achavam que tinham posições que eram importantes contratar e eu concordei. Acrescentei mais uma ou duas, e é a parte que ele olha para o Marcos Braz e ri. Sim. O Marcos Braz ri, né? E o Marcos Braz fala até alguma coisa para ele que não deu para escutar. Então, ele fala que acrescentei mais uma ou duas. Ou seja, de todas aquelas posições que a gente já sabia, lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro e volante, né, talvez, ele acrescentou mais duas em relação a duas posições. Então, para mim, é um meio de ligação e um atacante. Que goleiro o Flamengo não precisa. Trazendo o zagueiro, trazendo o Rafinha lateral direito, de olho no Felipe Luiz e com volante, sobram duas posições. Meio de ligação e centroavante. A não ser que ele queira outro ponta. E veja o Everton Ribeiro como meio de ligação. Enfim, é isso aí que ficou na minha cabeça. Entende? Ele botar o Diego como segundo volante, botar o Everton Ribeiro no meio e trazer um ponta direito. Não sei. Patrick, eu não acredito que o Diego seja titular com o Jorge Jesus, não. Ele até desconversou quando falou sobre o Diego. Ele falou que o Diego estava no Porto, ele não lembrava se ele jogou contra quando ele era do Benfica. Enfim, não disse sobre qualidade. E o Gabigol, ele brincou também, que tem um jogador lá, o João Mário, que jogou com ele, que jogou lá em Portugal, estava indo para a Internacional de Milão. Sim. E aí brincando, falando se ele iria para o Sport, e no final ele acabou indo para o Benfica. Eu não sei não, cara, eu acho que vai ter algumas modificações nesse time titular do Flamengo aí, algumas boas surpresas aí. Ele deixou até entender uma coisa interessante também, que ele deverá mudar o sistema, né, aquilo que a gente já falou, para jogar com 2 atacantes, tá? Ele não deve jogar com pontas não, tá, Paty? Pelo que ele deixou entender. Pensando muito no elenco de hoje, né, no 4-3-3. Tem que ver como, porque, Deco, querendo ou não, o Flamengo tem Vitinho, Bruno Henrique, Berrio, Everton Ribeiro, tem vários pontos, tem que ver o que eles vão fazer também com essa quantidade de jogadores. Arrascaeta, a gente tem um Arrascaeta que eu estava até esquecendo, tem um Arrascaeta. Então, assim, enfim, ele vai analisar, a gente vai saber daqui a pouco, tá? Porque hoje já é dia 10 de junho, o elenco volta dia 20. O Rafinha se apresenta dia 23, acho que os reforços vão se apresentar por aí, né, Deco? Entre dia 20, dia 25, deve chegar todo mundo. Pois é. Até para inscrever para Libertadores e Copa do Brasil. Eu acho que o Flamengo estava segurando um pouco aí, né, as negociações adiantadas, até mesmo porque precisava da presença do Jorge Jesus para ajustar tudo isso. Tanto que ele brincou hoje com o Marcos Braz sobre esse negócio. Em relação a isso que você falou, né, de pontas, tanto o Vitinho quanto o Bruno Henrique, até o Berrio, eles podem jogar por dentro também, tá? Não seria nada demais 2 deles
fazerem dupla de ataque, tá? Apesar que, na minha concepção, o Flamengo vai atrás de centroavante. O Rocket Raccoon tá falando, caramba, bicho, quer centroavante de novo? O Flamengo precisa de centroavante, né? Precisa. Cara, na boa, eu, sinceramente, ainda não confio no Lincoln para ser solução. O Gabigol, cara, para mim é um bom jogador, mas não é aquele jogador top para estar ganhando R$ 1 milhão e nem custando 15 milhões de euros para os cofres do Flamengo, cara. Na boa, não contrato. Não contrato. Acho que o Flamengo, por esse valor, pode trazer jogadores melhores do que ele, tá? Não sei se você concorda comigo, Paty. Você pagaria 15 milhões de euros para contratar o Gabigol definitivamente? Eu li Jamais. em algum lugar que o Flamengo estaria juntando esse montante para pagar. Eu não pagaria mesmo, cara. Mesmo. Ele tem dificuldade de dominar a bola. Enfim, cara, ele não é aquele jogador que eu imaginava que ele fosse, não, Paty. Ô, Deca, eu acho que a única chance do Flamengo, assim, o Flamengo paga se quiser, né? Agora, se eu tivesse o dinheiro, a única chance de pagar isso faltam mais 6 meses para a temporada acabar, certo? A única chance é o Flamengo engrenar agora, ele se tornar cara, me fugiu na cabeça, desculpa. Fundamental, uma peça fundamental para o elenco, com o elenco todo arredondado, que a saída dele seria mais prejudicial, porque ele faz parte de um esquema. Aí sim, se ele tivesse artilheiro, fazendo gol. Mas hoje, do jeito que ele rende, Deco, o Bruno Henrique tem mais gol que ele. Entendeu? Então, que centroavante é esse? Eu achei que quando ele viesse, ele começou a fazer vários gols, falei, opa, pode ser aí um cara que vá barrar um pouco que o... Barra não, mas chega perto do que o Adriano fez naquele Campeonato Brasileiro. 19 gols no Brasileiro. Pode chegar perto, pode ser que tenhamos um centroavante artilheiro do Campeonato Brasileiro. E não foi isso que aconteceu. Quer dizer, não é isso que está acontecendo, né? Apesar dele ser um dos artilheiros, né? Ele tem 4 gols, aí está empatado com o Sacha, com o Bruno Henrique e com o Everaldo, mas tem 4 gols em 8 jogos, né? Ele precisa de 2 gols para marcar, 2 jogos para marcar um gol. Isso não é muito o que o centroavante faz, né, Deco? O centroavante faz gol, média, às vezes superior até a 1 por jogo. Pois é, o Cuca está falando aqui que é a importância do que o Jorge Jesus falou em variações táticas durante o jogo. É isso, cara. Você tem que mudar, cara. Às vezes o time adversário já pegou o jeito que você está jogando ali durante o jogo, você tem que fazer uma modificação para confundir, né, uma marcação, enfim. Isso é importantíssimo, cara. Por isso que muita gente não dá valor à parte tática, e eu sou apaixonado pela parte tática, porque é a parte tática que faz com que você ganhe os jogos. Foi que alguém falou hoje, acho que num programa desses aí esportivos, Paty. Hoje é muito mais fácil um time que não é tão os seus jogadores não são tão gabaritados, porém é um time muito organizado, do que aquele que tem várias peças técnicas e é totalmente desorganizado. Ontem foi a prova disso. O Flamengo totalmente desorganizado, com peças infinitamente melhores que a do Fluminense. E, cara, o Fluminense, várias horas do jogo, botou o Flamengo na roda, né? Com toque de bola rápido, 1-2, coisa que o Flamengo não faz. O jogador do Flamengo, exemplo, o Diego, pega a bola, demora 1 hora para passar a bola. Duvido que o Jorge Jesus vai aceitar isso. Ele vai ter que passar. E às vezes nem tem opção, né, Deco? Às vezes, tem muitas vezes que ele prende a bola desnecessariamente, mas tem muitas vezes que ele prende a bola e não aparece um. Sim, ele fica rodando e fica todo mundo parado. Mas ele vai cobrar movimentação. Claro. Isso aí também é uma coisa importante, entendeu? Vai cobrar movimentação, com certeza. É o que ele falou, é o jogador não saber jogar sem a bola. Isso é jogar sem a bola, é a movimentação, cara. Entendeu? É a movimentação que o Flamengo hoje não tem. O cara pega a bola, o zagueiro, cara, a gente ficou reparando isso no jogo ontem. O Rodrigo Caio pega a bola. Fica o Arão entre 3 marcadores do Fluminense. O que vem buscar a bola é o Pires, o resto dos jogadores, o Bruno Henrique aberto do lado esquerdo, o Berrio aberto do lado direito, o outro Everton Ribeiro, enfim, o Gabigol ali. Não há movimentação do time do Flamengo. O que gera isso? Se vier um jogador do Fluminense, como vinha várias vezes, o cara tinha que recuar para o goleiro. E se não vinha, ficava ali trocando bola entre eles, cara. Entre ele e Léo Duarte, às vezes recuava para o Diego Alves, aí tocava para o Pará, a bola não saía dali, cara. Entendeu? E na hora que o cara apertava, o goleiro geralmente dava um chutão para frente. E aí a bola nunca parava com o nosso time, cara.
E isso ele vai consertar, pode ter certeza que ele vai consertar. Tá? Deixa eu ler aqui. Pode falar, Paty, Não, aproveitando que dois jogadores, inclusive li de um seguidor seu, e eu me atentei a isso. Dois jogadores que ele falou muito na coletiva, né? Foi o Ramires, um deles, o Ramires e o Talisca. Você acha que tem alguma possibilidade? O Talisca tem um mercado, como ele disse, ele mesmo disse, né? Vários clubes na Europa querem e tem um valor de mercado um pouco alto, 20 milhões de euros, mais ou menos. Mas pode ser que emprestem ele lá na China. E o Ramires tá sem clube, inclusive, se eu não me engano. Tá sem clube? Tá sem clube ainda? Tá sem clube. Saiu tá lá sem clube. da China. Tá com 32 anos, né? Mas o que você acha? O problema do Ramires, cara, é o alto valor de salário que ele ganha, né? Salário. 2 milhões, tá? A gente já tinha falado sobre isso, se eu não me engano. E eu não sei, foi o que me passaram, tá, gente? Não é informação minha, não. Que ele ainda queria voltar para a Europa. Não sei se é verdade ou não, tá? Em relação ao Talisca, seria um baita do reforço, cara. Tá? Tem muita gente falando em Gerson, né? Não falaram mais nada, mas eu acho que o Talisca é um Gerson bem melhorado. Tá? Um jogador que eu não acho camisa o Gerson 10, isso tudo, né? Também não. É um camisa 10, entendeu? Um jogador que encosta bem nos atacantes, faz gol de cabeça, tem uma bola parada muito boa. Eu gosto muito do Talisca, até acho estranho dele não ter tido nenhuma oportunidade na seleção, cara. Particularmente, eu gosto, tá? Deixa eu ler aqui um pouquinho, pessoal. Tem gente pedindo Benedetto, mas o LC KJ tá falando que o Benedetto se machuca muito. O Samuquinha 01 falando que Fred nunca. Ó, o fã do Fred aí é o Paty. E aí, o que tu acha? O Fred seria uma boa pro Flamengo, Paty? Sei que você é fã dele. Não, eu acho que ele é um centroavante 10 vezes melhor que o Gabigol, Deco. Podem discordar de mim. Mas hoje não tem lugar no Flamengo, não. Vai pagar 1 milhão para Gabigol, 800, 700 mil para Fred? Que alguém vai ter que ser reserva. Então, assim, hoje eu não vejo, não. Mas eu acho que ele é um centroavante bem melhor que o Gabigol. Bem melhor mesmo. Esteve para ir para o Flamengo, né? Antes de ir para o Cruzeiro, ele mesmo falou. Para substituir o Guerreiro, né? Só que o Flamengo foi no Henrique Dourado. Pois é. Cara, eu acho o seguinte, com essa eleição do Fluminense, eu acho que as chances dele voltar para o Fluminense o ano que vem, não sei nem esse ano, que eu não sei quantos jogos o Fred fez no Cruzeiro, né? Mas acho que são boas, cara, porque ele é muito amigo do Celso Barros lá, ex-Unimed, né? Eu É acho bom que eu tô sendo. Você jogou essa do Fred no meu colo, agora eu tô sendo xingado, entendeu? Não, cara, tu tá dando a tua opinião, né, velho? Não, tô falando que eu sou maluco, que. Não é apenas a minha opinião. Eu acho ele melhor do que o Gabigol, só isso. Não é só você, ó. Por exemplo, o Rafael Castro da Silva falou que traria o Fred, entendeu? Não é só você A maioria não gosta do Fred, eu respeito. Mas eu acho ele melhor do que o Gabigol, só isso. Não tô dizendo que ele deveria ir para o Flamengo, que o Flamengo tem que contratar ele. Eu acho ele melhor que o Gabigol, ponto. E estão me chamando de arrombado já. O calor da galera é demais, adoro. O Anderson Flora, meu Deus, é sério que vocês estão falando do Fred? Cara, pintou o assunto, a gente tem que comentar. A gente tem que ler o pessoal, tá? O Caio Souza falando do Calleri. Para mim, seria um homem ideal para ser o centroavante do Flamengo, cara. Um jogador novo, jogador raçudo demais, já jogou N Libertadores, está lá na Espanha, né? Você gosta do Calleri, Paty? Eu gosto muito do Calleri. Foi muito bem no São Paulo, né, Deco? Uhum. Muito bem. Não sei qual é a situação agora dele, mas é uma boa. Eu acho que a grande questão que pega hoje para o Flamengo contratar um centroavante é que o Gabigol já ganha muito, né, Deco? E o Uribe saiu. Dos motivos que o Uribe saiu é porque ganhava demais também, ganhava 600 mil, mais ou menos. Então, como manejar isso? Trazer um centroavante que ganhe parecido, porque um centroavante de ponta vai custar caro, não vai ser barato, né? Então, como manejar isso? Só se ele enxerga. E você já disse que o Jesus não gosta de jogar no 4-3-3, mas o Abel gostava do Gabriel de ponta, o que eu acho horrível. O Gabigol jogar de ponta, né? Não rende nada, não sabe marcar lateral. Acho complicado contratar um centroavante com muito nome. A não ser que ele vá no Jonas, cara.
Então, vou falar do Jonas. Falaram que o Jonas tem um problema sério na lombar, nas costas, né? Não sei se é na lombar. Enfim, que poderia abreviar a carreira dele, cara. Tá? Ele Pode. estava até com papo de se aposentar, inclusive. Exatamente, devido a essas dores que ele tem na lombar. Né? Tá? Aí, mas Gente, ninguém falou que a gente quer o Fred no Flamengo, que o Flamengo deveria contratar o Fred. Só para deixar isso claro, que o pessoal continua aqui. A gente eu falei, nem o Deco, eu falei que ele é melhor que o Gabigol, na minha opinião. Mas, de novo, não acho que o Flamengo deva contratar ele. Assim como acho o Guerreiro melhor que o Gabigol, também não acho que o Flamengo deva contratar ele, entendeu? Só isso. Pois é. Só uma opinião. O Marquinhos São João de Meriti falando que o Fred com as duas pernas amarradas é muito melhor que o Gabigol. Cara, galera, a gente tem que ver a carreira do Fred. Agora, sendo sincero, tá? O Fred é muito mais jogador que o Gabigol, tá? Muito mais artilheiro. Não tem como comparar. Se hoje é ou não é, aí são outros 500. Mas pegar a carreira dos dois... Não, o Fred em forma não muito... perde o gol que o Gabigol perde, Deco. É que nem a Elaine tá falando, queria o Fred na época que ele foi para os Flores. E fazia, né, um pivô muito bom. Não, e a época que ele foi pro Fluminense foi inacreditável. Ele foi com 26 anos, cara, se eu não estou enganado, do Lyon, cara. Tava lá. Ele voou. É porque ele queria. Ele falou, né? Ele tem a filha que morava no Brasil, ele queria. Família às vezes pega, né, Deco? Né? Foi um dos pontos pro Rafinha e pro Flamengo também. A filha aqui. Pois é. Né? Então... O JCV, Flamengo, chama logo o Romário. Galera, a gente tem que debater aqui, cara. Isso aí é debate. A nossa live é para isso, para a gente debater com vocês. E todas as opiniões têm que ser respeitadas, né? Enfim, o Rodolfo Luiz falando que o Jonas já anunciou a aposentadoria. Não vi ele anunciar, não. Tá, Rodolfo Luiz? Não, era uma possibilidade, tá? Não tem informação nenhuma sobre que o Jonas já disse sobre isso. O pessoal falando aqui também do Diego Costa, né? O Diego Costa estava com problema lá na Espanha, né? Enfim, seria para... Porra, seria muito mais jogador, ao meu ver, seria uma contratação assim... de nível... É para parar o Brasil. Exatamente. Para os caras que gostam de Aeroflá, né? Eu não gosto, particularmente, não faria para jogador, tem que fazer só para ganho de título. Mas para essa galera que gosta... Um Messi. Mas o cara é um baita do atacante. Só às vezes perde um pouquinho a cabeça, né? Às vezes deixa o time na mão, né? Arranja uma confusão com o jogador adversário, é expulso. Mas como centroavante de área... ele é top. É um dos melhores do mundo, né? Nem assim, é um dos melhores do mundo, Diego Costa. Excepcional. Como centroavante. Paty, tem alguns outros pontos aí da entrevista do Jorge Jesus que você queira ler? Deixa eu só completar a informação do Jonas, né? Que falaram que ele tinha pedido anunciado a aposentadoria. O que diz é o seguinte: o A Bola, né, jornal português, diz que ele está próximo de anunciar a aposentadoria, mas ainda não anunciou, não. Por enquanto. Pois é, ele já está com o quê? 35. Ficou muito tempo em Portugal, né, Deco? Ele saiu novo, velho do Brasil já, né? Se não me engano, ele saiu com 30 anos, 29, algo do tipo. Então... Pois é. Vem cá, vamos falar aqui um pouquinho da entrevista, né? Continuar a entrevista coletiva do Jorge Jesus. Né? Então, hoje ele deu algumas patadas, né, também. Já começou, né? O jeito dele honesto, né? Falaram do Fluminense e ele meio que... Né? O negócio dele é falar do Flamengo. Ele não está nem aí para se o outro foi ou não. Ele está preocupado com o Flamengo. E mostra ser um treinador, né, com muito conhecimento do plantel do Flamengo. Ele disse que não acompanha os jogos 90 minutos, mas conhece cada jogador do Flamengo, apesar de nunca ter trabalhado com nenhum deles, né, Patrick? Eu acho que assim também, né? Conhecer vendo jogos ou pegando informações é diferente do dia a dia, né? Tem que esperar para ver como os atletas e até ele vão se portar no dia a dia. Mas eu acho que ele tem bastante noção do que é o Flamengo, como joga e como deve jogar o Flamengo. Né? Ele falou muito sobre ser ofensivo,
e disse até, o que importa não é só a vitória, não é só a vitória que importa. Sim. Tem algo a mais que importa, que é jogar bem, que é não perder. Porque o Abel, Deco, quando chegou, ele queria ganhar a qualquer custo. E para isso ele desmontou o perfil do Flamengo total. E se perdeu. O longo prazo, né, começou médio e longo prazo do Abel, foi muito ruim. O curto prazo, que é carioca, ok, o Flamengo podia jogar com um zagueiro que ia ganhar o Campeonato Carioca. Né, e ainda perdeu a Taça Guanabara para o Fluminense, na semifinal. Mas o Jorge Jesus, eu acho que ele vai resgatar essa questão do Flamengo de posse de bola, de controle do jogo, de pressão. Deco, há quanto tempo a gente não vê um Flamengo pressionando o adversário até o final? Ontem... Aquele Flamengo que inflama mesmo a torcida, que fica batendo e martelando. Hoje o Flamengo faz um gol e para. O Flamengo para depois do primeiro gol. É difícil você ver o Flamengo golear por isso. Faz um e está satisfeito. Então, eu acho que ele tem que resgatar essa questão do Flamengo. Então, você falou uma coisa aí, cara, muito interessante, né, da pressão, né? Ontem o Flamengo até subiu a marcação algumas vezes, mas não pressionava os zagueiros adversários. O Alan, né, que é o volante do Fluminense, o Danielzinho, né? E aí deixava muito espaço, deixava os caras dominarem a bola, levantarem a cabeça e ver qual seria a melhor jogada. Então, às vezes, em dois passes, dois toques, já achava um companheiro para no espaço vazio, qual o jogador do Flamengo deixava. Então, não havia uma marcação, pressão, assim, realmente, né? E o Jorge Jesus já parou muito isso, vendo de onde que ele estava ali num camarote, cara, vendo bem de cima, ele viu todos os espaços deixados pelo time do Flamengo. E o que você falou muito bem, ele disse que não quer ver só o Flamengo vencendo, quer ver o Flamengo jogando bem. O Flamengo bem montado dentro de campo, sabendo jogar sem a bola, né? Isso foi muito falado lá, jogar sem a bola, tá? Então, me chamou muita atenção, ele está muito seguro de tudo, né? Ele falou também do 1 ano de contrato, né, o Patrick, que ele diz que preferiu fazer 1 ano de contrato, né, devido a saber se o interesse é mútuo, né, em relação à continuação do trabalho, mas, pelo que a gente sabe, ele tem o interesse de voltar para a Europa na metade do ano que vem, né, cara? Para mim não colou muito essa resposta dele, não, né? Eu acho que, óbvio, pode ser que ele renove depois, mas para mim ele tem o objetivo de ser campeão da Libertadores, chegar ao Mundial, fazer um bom trabalho. É o que eu penso, tá? Fazer um bom trabalho no Mundial, usar o Flamengo como vitrine, né? Para talvez retornar para a Europa ou até a seleção de Portugal, né? Tudo bem que hoje o treinador de Portugal ganha tudo junto com o Cristiano Ronaldo, mas para mim é o que me parece. Também ele deve saber um pouco como é o futebol brasileiro, né, Deco? Que ninguém está garantido. Então, às vezes 1 ano é para isso. O que me irrita seria muito bom se fosse 1 ano e meio. 1 ano pode deixar o Flamengo na mão. Sair em junho e ano que vem não tem parada. Se bem que tem Copa América ano que vem. Então vai ter parada de novo. Tem Copa América. Argentina e Colômbia. São. Porque a partir do ano que vem tem Eurocopa. Então, a partir do ano que vem vão botar Copa América e Eurocopa nos mesmos anos. Que isso, sabia disso não. Então, ano que vem na Argentina e na Colômbia. Então vai ter parada, mas mesmo assim, imagina o Flamengo tendo que chegar depois de um trabalho bem feito, tendo que chegar nessa altura do campeonato, procurar um novo técnico e mudar tudo. Então, o bom seria 1 ano e meio, na minha opinião. Pois é. Nosso amigo Helder Flamengo está na área aí. Talvez eles tenham feito esse 1 ano de contrato também, aceitando devido a isso, já sabendo que teriam tempo para arranjar um outro aí. Pode ser. O Helder Flamengo, atacante Emanuel Herrera, argentino, artilheiro do Sporting Cristal. Atacante John Cifuentes, equatoriano do Pirâmides, cogitado no Santos pós Ricardo Oliveira. Helder, a questão é a seguinte, cara, com o português agora, eu acho que vai vir muito das indicações dele, né? Com certeza. Patrick, eu acho agora para a gente mandar nome. Não. E eu acho que, não sei, cara, mas acho que vai acabar esvaziando um pouco essa contratação aí até o sim do Flamengo. Tu não acha, não? Eu acho que assim, porque o Flamengo hoje, se a gente for ver, mirou em jogadores brasileiros na Europa, né? Ele tem um leque muito maior de jogadores. Então, assim, às vezes pode vir uma surpresa, a gente não sabe. Um português, um
um cara que esteja jogando em Portugal, até em outro país que a gente não conheça. Uhum. Pode ser que o Flamengo saia do óbvio. Então tem que esperar. Eu acho, Deco, só para falar de contratação, o Felipe Luiz ou qualquer outro lateral esquerdo tem que ser uma das prioridades. Porque o pessoal fala muito, o René é regular jogando mal já, né? Eu acho que o encantamento está acabando. Ontem ele fez uma jogada pela esquerda que ele chegou na entrada da área e deu um peteleco para o meio. Você nem entendeu, nem eu, né, o que ele fez. Arrumou um contra-ataque do Fluminense. Só chutão, enfim. Tá na hora da gente ter laterais técnicos. Essa técnica aumenta com o Rafinha na direita, né? E com o Felipe Luiz, foi o que eu falei ontem com você. É um jogador top de Europa, seleção titular da seleção brasileira hoje, que acrescentaria demais ao Flamengo. Pois é. Não, concordo com você. A gente vai falar do Rafinha também, que tem muita gente aqui que está achando que o Rafinha é uma coisa e é outra, tá? O Hélio Maxim, live muito cedo, Deco, assim me quebra. Jesus. Cara, hoje eu tive que começar mais cedo, até mesmo para não atrapalhar os amigos aí, tá, cara? Aí ficar, entendeu? Dar o espaço para eles também, não ficar essa coisa, entendeu? Então eu penso muito no coletivo. Fiz hoje mais cedo aí, tá? A gente vai até umas 8h10, ok? Tá? Foi mal hoje, mas amanhã é a nossa live tradicional, 8 horas da noite. Beleza? Cara, você falou do Rafinha, né, Paty? Muita gente achando que o Rafinha é um jogador agudo, jogador de apoio. Galera, não imaginem isso, tá? Ele hoje é um jogador muito tático, aprendeu muito lá na Europa, mais de 10 anos na Europa, 8 anos só no Bayern de Munique. Né? É um jogador extremamente bom na parte defensiva, tá? Vai ajustar demais ali aquele lado direito em relação à marcação, além de ser um líder, né, Paty? Então, galera, quem espera um lateral agudo, de muito apoio, tá? Não depois vem aqui criticá-lo, que ele não apoia demais, que, enfim, cara. E até eu acho que para esse sistema de jogo do Jorge Jesus, que é uma variação do 4-4-2, né? 4-1-3-2 é um 4-4-2, é um volante com 3 jogadores mais à frente do volante, né? Os laterais devem ficar mais presos, né? E eu acho que com a chegada do Rafinha, de uma possível vinda do Felipe Luiz, vai ajustar bem o time naquela parte defensiva ali, Paty. Não acredita nisso também? Assim, o Felipe Luiz, Deco, apesar de ficar um pouco mais preso, que nem você está falando, tem um passe muito bom, né? Então, uma eventual chegada ao ataque, ele pode construir mais jogadas do que o Pará e do que o Rodinei, né? Eu não sei, e aí é uma pergunta para você, quem você manteria? Pará ou Rodinei? Porque o Flamengo vai ficar com 5 laterais direitos se contratar o Rafinha e não mandar ninguém embora. Então, porque, né, contratou o João Lucas, do Bangu. João Sim. Lucas? João Sim. Lucas, né? E tem mais um menino. Mateuzinho, Rodinei, Pará e agora com o Rafinha. Né? Então, 5 laterais direitos. Então, alguém vai ter que ir embora. Né? Se bem que o Mateuzinho joga no sub-20, se eu não me engano. Né? Sim, então, 4 laterais direitos ainda é muito, né? 4 laterais direitos. Então, alguém vai ter que ir embora aí. Quem você mandaria embora? Agora eu que te faço a pergunta. Rodinei ou Pará? Pelo que eu soube, cara, disseram que liberaram o Rodinei para ver propostas, entendeu? Eu acredito que o Rodinei saia. E ainda tem o Clebinho, né, Deco? Ainda tem o Clebinho. Ainda tem o Clebinho. E o Pará tem contrato até o final do ano. Depois do final do ano, acho que não renova mais com o Pará, não. Acho não, tenho certeza. São muitos jogadores. Eu vejo, Deco, o elenco do Flamengo, eu não sei nem se eu consigo botar aqui para o pessoal que estou abrindo aqui. O elenco do Flamengo é meio não, é total desequilibrado, né? Até comparei com os times da Europa, que você vê basicamente todas as posições com 4, no máximo 5 jogadores. Hoje o Flamengo tem de defesa, né? São 3 goleiros, 6 zagueiros, tá? 5 laterais direitos, eles não contam o Mateuzinho, então é Rodinei, Pará, Clebinho, João Lucas e Rafinha, e 2 laterais esquerdos. Então você tem mais da metade, o dobro de jogadores na lateral direita do que na lateral esquerda, tá?
Aí, de volante, você tem o Ilharão, Cuejá, Ronaldo, Pires e Hugo Moura. Então, você tem 5 volantes e 3 meias, né? Que o Flamengo contou o Everton Ribeiro, Diego e Arrascaeta. Então, você tem 5 volantes, 3 meias e 2, 4, 6, 7 atacantes, Deco. Você tem Gabriel, Vitinho, Bruno Henrique, Berrio, Lincoln, Lucas Silva e Vitor Gabriel. Me parece um elenco um pouco desequilibrado, né? 3 meias, 5 laterais direitos, 2 laterais esquerdos, 7 atacantes. O Flamengo precisa dar uma equilibrada nisso. Então, cara, eu até concordo com você. Talvez ele tenha pedido um meia de ligação, né? Para fazer essa bola chegar com qualidade aos jogadores de frente, né? Que tá vendo só chutão para frente, né? Dos Sim. zagueiros, do Diego Alves, né? Enfim. Também acho bem desequilibrado o elenco do Flamengo hoje. Mas aí a gente vai ajustar, cara. Eu tenho certeza que a gente vai ajustar. Ó, o Moisés aí do Conexão Rubro-Negra tá na área aí. Um abraço para eles. Se inscreva lá no canal dele. O Luiz Fernando Jesus falando que o Marcelo, lateral do Real Madrid, tricolor. Não, não é não, tá, cara? Ele é botafoguense. A galera que não sabe. O Hélio Maxim falando, tenho fé que quarta-feira será a despedida do Arão. Tá? Muita gente falando do Clebinho, tá? Para emprestar, para mandar embora. Enfim, cara. Acho que a melhor coisa seria emprestá-lo, né? Para dar. Quem sabe o menino valoriza. Né? Eu não levo muita fé no Clebinho, não, cara. Entendeu? É porque tem que pensar, né, Deco? Rodinei, Pará, Clebinho, João Lucas e Rafinha. Rafinha é titular, eu acho que indiscutível, né? Então a gente tem o Rafinha como titular. O ideal seria ter no máximo mais 2 reservas, no máximo, né? Que lateral direito não é algo que se. Ainda mais tendo o Mateuzinho no sub-20, que pode jogar no titular. Então você ter mais 2 reservas no máximo. Só que aí a gente vai ter mais 4 reservas. Então o Rodinei procura num clube que nem você falou, 3 reservas. Empresta o Clebinha, fica com o Pará e com o João Lucas de reservas. Pará acaba o contrato no final do ano, fica com o João Lucas, talvez volte o Clebinho de empréstimo, tem o Mateuzinho no sub-20 que pode jogar o profissional e o Rafinha. Beleza, você vai ter 3 no profissional, 1 no sub-20 que pode eventualmente, se precisar, jogar no profissional. Ótimo. Para mim seria isso. Pois é. O Helder Flamengo pediu para você pesquisar os 2 atacantes que ele falou, Patrick. Emanuel Herrera, artilheiro do Sporting Cristal do Peru, e John Cifuentes, do Equatoriano do Pirâmides. E o Helder Flamengo está falando 4 contratações: Rafinha, Arana, Bruno Valdez, Leonardo Gil. Atacante brasileiro, botou ponto de interrogação. Cara, se bobear... Leonardo Gil é um volante do Rosário Central, da Argentina. Não conheço. É um baixinho... Ele já está com uns 31, 32 anos, se eu não estou enganado. Muito bom jogador, tá? Muito bom jogador, esse eu conheço. Bem, o Emanuel Herrera, que você perguntou, né? Para você ter uma ideia, ele... Aqui no Transfer Market diz que o valor de mercado dele é de 400 mil euros. Não, 950 mil euros. Ele foi vendido para o Sport Cristal por mais ou menos 400, 500 mil euros. Mas ele já rodou, hein, Deco? Ele já passou aí por alguns times, né? Rosário Central, Chacarita Júnior, Audax, vários times. Tem muitos times mesmo, todos da América do Sul, América Latina, e o Montpellier, eu não sei falar francês. O Montpellier, é da França, né? Todo mundo conhece, não preciso aqui também falar muito. 32 anos, aí 900 mil euros, mais ou menos. E o outro jogador, que eu não consegui escrever aqui, qual que é que você me falou? É John Cifuentes. Como é que se escreve isso? Bota Cifuentes, C-I-F-I-U. Já achei. Tá no Pirâmides, lá do Egito. Pirâmide, né? Joga no time do Keno, se eu não estou enganado. Lá no Egito. Eu... Era do Rodriguinho, que nego falou que era melhor do que o Arrascaeta, nem joga mais no Cruzeiro. Galera, enquanto o Patrick está pesquisando aí, sobe esse like aí, ó. Mais de 1000 pessoas assistindo, não tem nem 1000 likes ainda, tá? Sobe o like aí, isso acaba valorizando o canal. Se inscreva aqui no canal da EcoSRN, tá? Para a gente chegar o mais rápido possível a 92 mil inscritos, tá? Compartilhem com os amigos, é importantíssimo. Vamos lá, Deco. John Cifuentes é um jogador de 26 anos, né? O valor de mercado ele é um pouco mais alto, aí 3 milhões de euros.
né? O último tá no Pirâmide, como você disse, e antes estava na Universidade Católica. Jogou pelo Macará, Juventude Mineira Uhum. e sub-20 do SD Quito. Então é isso, 3 milhões de euros aí. Tá 6 meses lá no Pirâmide. Esse aí, realmente eu não. Eu vi os melhores lances dele, mas, cara, é aquilo, a gente tem que ver um monte de jogo para saber realmente todas as qualidades dele. Assim mesmo tem que saber se na hora decisiva o cara é amarelo ou não. O negócio é Sim. mais difícil que o pessoal acha, tá? Não é Deco, tão fácil, não. Fala, fala. eu vou ter que me despedir de vocês, Hum. infelizmente, porque ocorreu aqui uma questão que eu vou ter que resolver. Peço desculpas, não estava programado, ia ter mais 20 minutos, mas eu vou ter que dar uma corrida aqui. Fala aqui. Agradecer pelo convite, desejar uma boa noite, boa semana a todos. Fiquem com Deus e qualquer coisa, tamo aí, Deco. A gente se fala. Depois eu te explico. Valeu, Pati. Valeu. Abraço. Fica Abraço, com Deus. abraço, galera. Valeu. Até mais, Pati. Resolve aí teu problema. Vamos ler aqui um pouquinho o pessoal, tá? O pessoal falando do Renier. O Renier é conforme aquilo que o. Desculpa, gente. Foi o que o nosso amigo o Max Papinha havia falado, né? Que está pintando outras propostas além do Real Madrid. Tem que aguardar, tá? Eu acredito que até o final do ano o Renier seja vendido. Tá? O Cuca está perguntando se o Patrick tem canal, não. O Patrick, cara, ele foi meu companheiro de Urubucã, tá? Era eu, ele e o Ronaldo, tá? Me deu a oportunidade de começar um trabalho bacana lá. Depois ele teve que sair devido a cursar o jornalismo, né? E aí a gente teve que abrir outras áreas, aí o Patrick realmente teve que se despedir da Urubucã, e eu também acabei saindo. Então, o Patrick hoje não tem canal, tá? O pessoal perguntando, o Michael Tavares, Deco, o PP voltou de empréstimo, correto? No cara, não tem essa informação. Mas quando ele voltar, não acredito que ele fique, não, tá? Ele estava lá em Portugal. O Mauro Branco perguntando quem eu gostaria como volante. Cara, o Flamengo precisa de segundo volante, né? Tem que ver quais qualidades que o Jorge Jesus quer, né? Eu acho o Hernani, cara, do Zenit seria uma ótima aquisição. Valor baixo, alto, jogador de bola aérea excepcional. Hoje a gente ganha muito jogo em bola aérea, tá? Um chute potente, eu acho que seria uma ótima aquisição. Tem muita gente que prefere o Thiago Maia. Aí a questão é de gosto, tá? A questão de gosto. A Paula está perguntando aqui, cadê os zagueiros e o volante? O Paula, foi aquilo que a gente falou mais cedo aí. O Marcos Braz estava esperando, né, o Jorge Jesus chegar ao Brasil, eles tiveram reuniões, né, até hoje mesmo, na entrevista coletiva, o Jorge Jesus colocou, né, que solicitou mais uma ou duas, aí ele ficou naquela sem graça, ele olhou para o Marcos Braz, né, posições das quais o Flamengo já havia colocado como prioridade, né? Então, cara, eu acho que é muito próximo, né? Logo que começar a Copa América, acredito que o Flamengo já anuncia os reforços até mesmo para começar o trabalho junto lá com o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus começa seus trabalhos aí a partir do dia 20 de junho, né? Enfim, deixa eu ver mais alguém aqui. Nação, faltam só 40 para a gente chegar a 1.000 likes. Vamos subir esse like aí, gente. Eu sei que o horário não é bom, né? A audiência não é tão alta, né? Mas com a ajuda de vocês aí para a gente fazer o canal crescer, tá? Olha o apóstolo aí, Jonatas Scolari, aqui. Vamos compartilhar, gente. Rumo aos 100 mil. Obrigado, irmão. Obrigado. O Antônio Marco, por que o JJ só vai assumir depois da parada? O Antônio, ele até assistiria, tá, o jogo do Flamengo contra o CSA. Só que ele tem que voltar para a Europa para conseguir, tá? Tem liberação para técnico europeu poder trabalhar aqui no Brasil. Então ele vai agilizar essa questão, tá? E aí por isso que ele vai demorar, vai chegar aqui no Brasil só lá para o dia 18, 19, para começar dia 20, porque tem que agilizar esse processo, né? Também a mudança dele para o Brasil, enfim, é isso. O Hélio Maxendeco, volta e meia.
o Neymar fala no Flamengo, apenas por descontração. Se dá a louca nele, igual ocorreu com o Romário, ele vem para o Flamengo. O que tu acharia? Eu acho que seria muito bem-vindo, cara. Muito bem-vindo. O Neymar aqui, cara, ia sobrar demais na turma, entendeu? Porra, pra gente seria excepcional. Tem os defeitos dele fora de campo? Tem, cara. Tem, né? Como qualquer ser humano. Né? Eu acho que ele deveria ser mais profissional até. Né? Falar, não, ele pode fazer o que ele quiser fora de campo, mas isso aí tá manchando a carreira dele. Tanto que chega na seleção e não consegue despontar, né? E aí eu vejo muitos já falando que depois do Pelé ele foi o melhor jogador. Não foi, cara. O cara, para ser isso aí, ele tem que conquistar coisas relevantes, né? Na seleção, como no Flamengo, para ser ídolo, ao meu ver, tem que conquistar coisas relevantes. Acho que é mais ou menos por aí, tá? O Iago Oliveira falando, Ibrahimovic ou Diego Costa? Faria um projeto de marketing pesado em cima. Flá ganharia muito dentro e fora de campo. Iago, eu acho que com a vinda do Jorge Jesus, né, um português consagrado, multicampeão no Benfica, né, ganhou títulos também no esporte, enfim, trazendo o Rafinha, que jogou 8 anos no Bayern de Munique, por mais que não tenha sido titular em muitos anos destes, né? É um jogador que é reconhecido lá fora. Cara, por exemplo, o Flamengo fecha com o Felipe Luiz, cara, acaba chamando muita atenção, né? De jogadores, né? Até mesmo, não só o Diego Costa, que é um brasileiro, mas de europeus mesmo, como o Ibrahimovic, né? Enfim, cara, quem sabe, né? Um projeto também para trazer um Robin, um Ribéry. Acho que seria bacana demais para o futebol brasileiro, para o Flamengo. Aqui iriam sobrar, né? Ah, porque o Ribéry tem 35, o Robin também. Aqui sobra. Lógico, é complicado jogar aqui no Brasil, né? Pelo clima e tal. Né? Até o Jorge Jesus colocou isso na entrevista coletiva. Mas, cara, colocá-los para jogar, por exemplo, só a Libertadores ou só a Copa do Brasil, enfim, cara, seria um ganho técnico absurdo, né? Um ganho técnico absurdo. O Luiz Bucton falando que estranho até hoje o Ramires não ter fechado com ninguém, tá livre no mercado. Quem sabe, cara, o Jorge Jesus já tenha procurado ele. Né? O problema dele é o alto salário, né, gente? O salário dele é absurdo, né? É absurdo. Então, porra, o Flamengo não vai pagar 2 milhões de reais pelo Ramires, que está praticamente 18 meses sem jogar, né, no futebol chinês. Estava no time B do time dele. Né? Então é complicado. Não tem como, entendeu? Não tem como o Flamengo pagar 2 milhões de reais pelo Ramires, né? A torcida Raça, Amor e Paixão, falando do Cavani. O Leandro Carlos. Leandro, olha só, cara, até acho bacana de você não querer o Neymar, cara. Mas, porra, não precisa mandar um palavrão aqui, tá? Tá bom? O Flávio Trota, é grande Flávio. Deco, esse Alan do Flu joga muito. Ele com o Ejá seria uma ótima dupla. Então, Flávio, o Alan, ele é jogador do Liverpool, para quem não sabe, tá? Foi emprestado pelo Liverpool, tá? Não sei quanto tempo, até o final do ano. É um bom jogador. Né? Assim como o Caio Henrique, para quem não conhece, eu acho que ele ainda é do Atlético de Madrid, tá? São jogadores que o Fluminense foi pincelar, que estavam em baixa, né? O Alan não estava fazendo, não estava jogando lá no Liverpool, e o Caio Henrique caiu junto com o Paraná Clube, não sei se vocês lembram dele, tá? Até eu acompanhava às vezes os jogos dele, era até vaiado lá no Paraná Clube, né? É inacreditável. Hoje jogando muita bola lá, tá? O JCV aí falando Neymar é top. Cara, desculpa aqui, mas tá falando besteira. Reinaldo Galescas, tá falando besteira, cara. Vamos lá. A Vera Gonçalves falando que o Neymar é craque. O pessoal Sérgio RJ falando do Vidal. Mesma coisa, cara. Tem muitos jogadores que. O Vidal é amicíssimo do Rafinha, né? O problema é quanto esse cara quer vir ganhar aqui no Brasil, né, cara? Tá jogando no Barcelona hoje em dia. Ganha dinheiro demais. Vai vir ganhando quanto aqui? Seria uma baita numa contratação. Jogador com a cara do Flamengo, jogador raçudo, jogador brigador, jogador que tem habilidade, sabe jogar, enfim. Tá? A galera aqui, ó, Mauro Branco, Deco, adversário do Flamengo na Copa do Brasil, Atlético Paranaense, primeiro jogo é aqui. Olha lá, então, galera, vamos lá. Foi sorteado, tá? O adversário do Flamengo.
vai ser Flamengo e Atlético Paranaense. Primeiro jogo no Paraná, tá? Dia 10 de julho, Atlético Paranaense e Flamengo, tá? E a volta no Maracanã, dia 17 de julho, ok? Ainda não sei, o pessoal vai me perguntar, Deco, o Atlético Paranaense não está liberando no brasileiro torcida adversária. Com isso, há reciprocidade. E aí, o Flamengo jogou com o Atlético Paranaense, não teve torcida adversária. Né? Achei estranho até do Palmeiras, cara. O Palmeiras teve, acho que, torcida do Atlético Paranaense. Mas com o Flamengo não houve. Eu não sei como é que vai ser agora nesses jogos da Copa do Brasil. Se os dois jogos serão apenas com torcida única ou não. Tá, gente? Ainda há esse ponto de interrogação. Não sei falar para vocês, tá? Mas primeiro jogo lá no Paraná, tá? Atlético Paranaense e Flamengo. E o segundo jogo, Flamengo e Atlético Paranaense no Rio de Janeiro. Ok? Flamengo passando, pega nas semifinais, vencedor de Bahia e Grêmio, tá? Bahia e Grêmio. Primeiro jogo no Sul, tá? Na Arena do Grêmio. O segundo jogo na Fonte Nova, Arena Fonte Nova, tá? A outra chave saiu Cruzeiro e Atlético Mineiro e Internacional e Palmeiras, tá? Aí, Flamengo indo para a final, pegará um desses quatro aí. Beleza? Só para falar sobre a Copa do Brasil, para quem não soube quem era o adversário, não tinha visto o sorteio, né? Se primeiro em casa ou fora, essa informação, tá? O pessoal está perguntando aqui se vai ser o primeiro Roger Júlio, se vai ser o primeiro jogo do Jorge Jesus no Flamengo. Será, cara? O primeiro jogo, tá? O primeiro jogo dele no Brasileiro vai ser Flamengo e Goiás, acho que é dia 12 ou 13 de julho, tá? 12 ou 13 de julho. O Matheus Carvalho falando da entrevista do Felipe Luiz pedindo calma à torcida. E por isso ele acha que vem. Matheus, é o seguinte, cara, a informação do Felipe Luiz é o seguinte, não tem mistério, tá? O Felipe Luiz tem como prioridade continuar na Europa. A esposa dele é espanhola, pela qualidade de vida, quer continuar na Europa, tá? Então, não adianta a gente falar, não, tá fechado. E por que ele deu aquela entrevista falando para a torcida do Flamengo ter calma? Que a gente já sabe como é a torcida do Flamengo. Para mim, é a mais apaixonada do Brasil. Indiscutivelmente. Descobre alguma coisa, o Flamengo está próximo do Felipe Luiz. O nego vai lá na rede social do cara, começa a mandar um monte de mensagem, Felipe, fecha o Flamengo, Felipe, fecha o Flamengo, vem para cá. É assim que acontece, gente. É assim que acontece. Então, ele citou o Flamengo até por isso, tá? Até por isso, enfim. Tá? O Rodrigo Araújo Martiliano falando sobre que o Palmeiras aprontou para a torcida do Atlético na Aliança, deixou os torcedores deles envoltos numa rede. Então, Rodrigo, isso aí é de praxe deles, tá? Eu acho que o Flamengo e Palmeiras aconteceu a mesma coisa. Eu não sei porque eu não lembro, Paparazzo foi, não lembro realmente, mas eu tenho quase certeza que contra o Flamengo eles colocam aquela rede ali, tá? Não entendo porque, eu acho um absurdo aquilo, ok? O Thiago falando que o JJ pediu para colocar sintético no CT. Então, galera, fizeram uma pergunta lá, né, sobre o sintético. Foi até eu pedi até para o Papa fazer essa pergunta para o Jorge Jesus e o Guilherme do Flazoeiro acabou fazendo a pergunta. Como que o Jorge Jesus faria, né, para treinar o time? Ele falou que vão haver poucos treinos, tá? Que para ele não deveria nem ter jogo em campo de grama sintética, entendeu? Mas que vão haver alguns treinos, tá? Mas que pediu para colocar sintético no CT, não tem essa informação não, tá, cara? Ok? Deixa eu ver aqui. Rodolfo Luiz pediu? Não. Onde você viu esse? Falou que se fosse não existiria campo cinético. Então, cara, eu não soube disso não, tá? O apóstolo Jonatas Escolari, perguntando aqui da contusão do Diego, tá? Ele teve um edema, tá, pessoal? Na panturrilha, tá? E ele está fazendo tratamento. Eu, Deco, na minha experiência como profissional de educação física, tenho quase certeza que ele não terá nenhuma condição de jogar na quarta-feira contra o CSA, tá? Edema na panturrilha para sarar
demora alguns dias e o jogo já é na quarta-feira, estamos na segunda-feira. Para mim, ele está fora do jogo contra o CSA. O Leandro Castro está aqui perguntando, Deco, e o João Lucas joga contra o CSA? Cara, agora cabe ao Marcelo Fera ver quem ele vai colocar. O Rodinei ou o João Lucas. O Pará tomou o terceiro cartão amarelo e foi suspenso, tá? Então, a dúvida é Rodinei ou João Lucas. Não tem informação, tá? Não tem informação. Tá, o Gui Esporte perguntando, fazendo a mesma pergunta. Não tem informação ainda, porque hoje houve folga, né? O Flamengo vai treinar amanhã. Então, não tem como a gente passar a vocês aqui o que está passando na cabeça do Marcelo Fera, né? Tá? O Renan Martinoni está falando que a grama sintética deveria ser proibida, concordo, tá? O Fabiano Rodrigues falando que esse campo de grama sintética causa muitas lesões, causa sim, tá? Causa sim, perfeito teu comentário, ok? Fala, Alan de Paula, tá sumido, hein, irmão? Tá sumido, pode deixar que depois eu te mando a mensagem, tá? O Fabiano Rocha pergunta aqui, Deco, os reforços jogam a próxima fase da Copa do Brasil? Jorge Jesus negou o Chelsea para vir para o Flamengo? Então, vou responder as duas, Fabiano. A primeira delas, sobre o Chelsea, foi o que falaram, não sei se é verdade ou não. E sobre os reforços, podem jogar sim a próxima fase da Copa do Brasil, tá? As inscrições para a Copa do Brasil até o dia 30 de julho, tá? Então, o Flamengo pode inscrever jogadores até o final de julho, tá? Dia 30 de julho, o Flamengo poderá inscrever jogadores, tá? Para jogar a Copa do Brasil. Ok? A Francisca Erlander, você acha que o Mengão vai ter mais mídia do que já tem com o Jorge Jesus? Com certeza. Lá na Europa é só o que falam, tá? Principalmente na imprensa portuguesa, tá? Tinha hoje mesmo tinha vários repórteres lá de, de, de televisões, né, de Portugal, né? Até mesmo começaram a entrevista coletiva com perguntas, né, de perguntas de repórteres lá de Portugal, né? Então vai crescer muito, tá, Irlândia? Muito mesmo, tá? O Flamengo já é o clube mais conhecido do Brasil na Europa, então agora, então nem se fala, ok? Mirlo Escorpião, eu sei que ele não pediu nada, tá? Eu vi toda a entrevista e não pediu. O Hélio Maxim falando, queria que tivesse sorteado qualquer um mineiro, quero vingança. Hélio, mas eu gostei da chave do Flamengo. Eu gostei. Quem sabe a gente pega o Cruzeiro de novo na final. Seria uma boa, né? Eu acho que seria ótimo. Vamos ver. O pessoal me perguntando do Zapata, se ele vem ou não vem. Eberson, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se modificou alguma coisa em relação ao nome dos reforços, né? Principalmente da zaga, ok? Tanto que saiu uma informação lá do jogador lá como é que é o nome dele? Do Jardel, né? Que seria um pedido São Paulo, desculpa, do Jorge Jesus, né? Eu não sei se mudou alguma coisa, se ele solicitou outros nomes em relação à contratação de zagueiro, né? Mas o Marcos Braz ainda coloca que vem o Zapata ou o Gêmeos, né? Que um dos dois virão. Né? Sinceramente, eu queria que o Flamengo trouxesse dois zagueiros, tá? Eu ainda acho que o Flamengo vai acabar liberando o Rodolfo. Até mesmo porque o Rodolfo volta e meia tá fora, né? Joga um jogo, fica 5 parados, tem lesão. Enfim, cara, é complicado, tá? Olha lá, o José Nascimento falando que de Portugal tinham três TVs de Portugal, tá? O pessoal falando do Gemerson, cara, sinceramente, eu gostaria de ver o Gemerson no Flamengo. Tá? O zagueiro estilo Rodrigo Caio, não tem uma estatura muito elevada, mas é muito rápido, é um cara que tem uma impulsão muito boa, tá? Eu acho que faria uma baita de uma dupla de zaga, tá? Na minha opinião, uma baita dupla de zaga com o Rodrigo Caio, tá? Gemerson e Rodrigo Caio seria fenomenal, tá? O Bruno Tavares, pelo menos o Jorge Jesus estuda futebol, diferente do ex-treinador. Pois é, Bruno, mas acaba sendo o retrato dos treinadores antigos, né? Da velha guarda, né? Eles iam mais na boleiragem, né? Do que eles viam dentro de campo. A parte tática, antigamente, não era tão importante quanto a técnica, né?
enfim, hoje mudou muito o futebol. Hoje, geralmente, os times que têm maior êxito nas competições, né, cara? É os times que têm uma parte tática mais aprimorada, né, cara? Enfim, o equilíbrio entre defesa e ataque, né, cara? Por exemplo, o time do Diniz é um time que ontem conseguiu um equilíbrio, até mesmo porque o Flamengo não atacou nada, né? Mas o time dele é muito mais um time ofensivo do que defensivo, não consegue esse equilíbrio, né? Ele acaba ficando muito exposto, né, na volta, quando ele ataca demais. O Flamengo não soube, né, aproveitar esse espaço deixado aí pelo time do Fluminense, entendeu? Não posso falar nem que foi muito mérito do Fluminense, né? Que é um time que jogou com uma zaga totalmente reserva, que não joga, nunca jogou, talvez, nunca deve ter treinado junto, né? O Gilberto foi vetado aos 45 do segundo tempo, lateral direito. Enfim, ainda o goleiro era o Agenor, que tinha pego a titularidade há pouco tempo. Os zagueiros, então, nem se fala. Frazan e o Yuri, que não é. Para quem não lembra do Yuri, o Yuri era um volante do Santos, a torcida do Santos não suportava o Yuri, coitado. E foi jogar como zagueiro, né? Lá no Fluminense. Enfim. O Arilson Nascimento falando aqui no Fla, só faltava um treinador. Arilson, ainda falta algumas peças, tá? Ainda faltam algumas peças, tá? Não era só é, apenas treinador. O Flamengo tem algumas carências ainda. Volto a falar. Lateral direito, agora não. Mas tem carência na zaga, tem carência na lateral esquerda, tem carência na segunda volância, tá? E para mim tem carência em relação ao centroavante do time, tá? Eu acho que o Flamengo precisa de um outro centroavante, ok? O Levino Rubro-Negro, os reforços que estão chegando, acho que o Mengão vai melhorar bastante. Também com a chegada do Jorge Jesus, vai ser um time mais ofensivo. Pois é, vai ter um desenho tático. Isso aí vocês podem ter certeza, tá, gente? Pode ter certeza. Tá? O Alan de Paula está pedindo para a galera inscrever no canal, tá? Subir o like, tá? Cara, o Apóstolo tá perguntando cadê o Renier, cara. Deram uns dias de folga para ele, tá, cara? Que ele estava indo a todas as seleções, né, de base, deram um tempo para descansar alguns dias. Não sei quando ele voltará, tá? Só para passar para vocês. O Cuca aí na área, Deco, se o JJ vai dar certo ou não, não sabemos, mas o que eu tenho com certeza é que ele vai compactar o time. Hoje o time pressiona alto, sem coordenação, em bloco baixo e espaçado. Isso vai mudar com ele. Pois é, cara, o que vai mudar principalmente é esse espaçamento, tá? Concordo com você, tá? Ó, a Sueli Facnelli tá na área aí, a Elaine falando dos dois goleiros do Fluminense são horrorosos. E o Flamengo não conseguiu vazar essa defesa horrível. Pois é, Elaine, concordo, tá? Concordo com o que você disse. Tá? O Roger Júlio perguntando o que eu acho, qual o time que jogará contra o CSA. Cara, acredito que vai ser o mesmo, né? Só com as baixas do Pará e do Diego Ribas. Tá? O mesmo time do Fluminense. Acredito que vai com o Diego Alves, Rodinei ou João Lucas, na zaga Léo Duarte e o Rodrigo Caio, lateral esquerdo o Renê. Na volância, pode ser que ele coloque o Ronaldo, tá, cara? Não tenho essa dúvida. Até mesmo porque o Pires da Mota não dá saída de jogo, né? Pode ser que ele bote o Ronaldo com Arão, ou seja, o Pires da Mota com Arão. Aí, mais à frente, acredito que ele vá com o Bruno Henrique ou o Vitinho do lado direito, o Everton Ribeiro mais centralizado e o Bruno Henrique ou o Vitinho do lado esquerdo e o Gabigol mais à frente. Acredito que seja esse o time do Flamengo que pegará o CSA, tá, gente? Na quarta-feira, tá? Em relação aos ingressos, já estão vendendo os ingressos para Brasília, já haviam vendido mais de 20 mil ingressos, tá, gente? Mais de 20 mil ingressos foram vendidos, tá? Para Flamengo e CSA, tá? Basicamente, né? Básica não, 99,9% de torcedor do Flamengo, tá? O Itamar Rodrigues falando, Ronaldo e Pires da Mota não dariam certo junto, né? Dariam, cara. Mas eu acho, Itamar, que o Flamengo precisa de mais saída de bola. Quanto o CSA, então, o Flamengo não precisa de tanta destruição, tá? Eu acho que o CSA vai mais lá para Brasília para conseguir um empate, né? Então, não vejo muita utilidade nesse jogo para o Pires da Mota. Eu acho melhor você ter dois jogadores que façam a saída de bola, né?
ou o Ronaldo ou o Arão. Num jogo mais pegado, né? Um jogo que o Flamengo esteja jogando fora de casa, eles da Mota com certeza dariam para jogar. Tá? Até mesmo porque é, o, eu prefiro mais o Ronaldo do que o Arão, tá? O Maicon Nascimento gostaria de ver o Hugo Moura com o Arão. O Patrick Roberto perguntando, Deco, será que o Jorge Jesus vai usar o rodízio, rodar o elenco em determinados jogos do Brasileiro? Cara, ele tem uma comissão técnica, né, cara? É a primeira vez que eu vou vê-lo mais de perto dirigindo. Até por acaso, galera, foi engraçado, cara. Como é que pode, né? Eu, em 2016, fui assistir. Eu estava na Europa, fui assistir Sporting e Real Madrid, né? E o Cristiano Ronaldo estava indo pela primeira vez jogar contra o Sporting, né? Foi manejado e tal. Quem era o treinador do Sporting era o Jorge Jesus, né? E ele jogou no 4-1-4-1. E quem estava no banco de reservas, né, do time dele era o André Balada, que está no Grêmio, e o Elias. E quem jogava no meio-campo dele era o Bruno César, cara, que está no Vasco. Né, naquele jogo, o Real Madrid ganhou de 2-1 do Sporting, foi lá em Portugal. Ganhou no finalzinho com o gol do Benzema, até mesmo porque o Sporting teve um jogador expulso, foi até um lateral que é da seleção uruguaia, esqueci o nome dele. Ele foi expulso, aí deixou o Sport com -1. Chegaram a empatar o jogo, né? O Real Madrid fez 1-0, o Sport empatou e o Benzema fez o gol aos 42 do segundo tempo. Foi muito engraçado. Enfim, e como é que um dia eu ia sonhar que o Jorge Jesus seria técnico do Flamengo? É inacreditável. Né? O Vanderlei Santos, os evangélicos tinham razão, Jesus está chegando. E Jesus chegou só para a urubuzada. KKKKK. O Fernando Carvalho, essas duas contratações que o Jesus falou, além das que o Flamengo já procura, seriam um outro centroavante e um segundo homem de meio campo, bem provável, né, Deco? Abraço, irmão. Fernando, um abraço para você também, querido. Em relação ao segundo volante, o Flamengo já estava atrás, então não coloca nessa lista, não. Um centroavante, acredito que sim. Né? Então, eu estou achando que deva ser um meio de ligação, tá, cara? Acredito eu que seja um meio de ligação, tá? Acredito eu. Ok? Tá? Então é isso, galera. Vamos encerrar ou vocês querem mais um pouquinho aqui? Uns 10 minutos, tá? Porque eu acho que esgotaram as perguntas, né? Já falei sobre tudo. O Bruno Tavares, só eu que tô nem aí para a Copa América, quero ver logo a Libertadores. Não, não é só você não, Bruno. Eu também, cara, eu também, tá? Enfim. Mas, ó, o Cuca tá pedindo para ficar. Mais 10 minutinhos, pode ser? Tá? Vamos terminar aqui, 8h15, tá? Vamos fazer mais uns 10 minutos, a gente termina. Tá? Ó, o Caio Souza tá botando aqui o link do nosso sorteio, tá? 2 mantos sagrados, tá? Tá aí embaixo, é do Instagram. Ok? Vamos lá. O pessoal, o Rezende aí, despachante, falando que o Gabigol é horrível. O Adrian falando do Jardel e do Rodrigo Caio juntos seria uma boa. Cara, eu falei sobre o Jardel. O Jardel, vou falar os pontos fortes dele, tá? É um jogador que dizem ser rápido, tá? Foi o que eu pesquisei. Jogador rápido e muito bom na jogada aérea, além de ser um líder dentro de campo, tá? Jogador de 33 anos. Porém, tá? Porém, é um jogador que não sabe sair com a bola, ok? Jogador que tem dificuldade, tá? Para sair com a bola dominada, tá? Esse é o ponto fraco dele. Questão é que dizem que o Benfica está pedindo 10 milhões de euros por esse jogador. Não dá, tá? 10 milhões de euros por ele não dá, ok? Enfim, o pessoal falando que o Diego pipoca em clássicos, o Evilásio Lima falando que é minha seleção Flamengo, o Johnny Duarte falando que o André Balada é melhor que o Uribe, enfim. O Edmilson Costa falando que o Borra tá saindo do Palmeiras. Cara, sinceramente, eu não ia atrás do Borra, não. Tá? Sinceramente, não. O Caio Molina perguntando, Deco, vai continuar tendo lives durante a Copa América? Com certeza, cara. A gente vai ter novidades de reforços, de treinamentos. A gente vai debater aqui, cara. Vamos continuar nossas lives, tá? Sem dúvida nenhuma. Aqui o canal não para.
tá? A galera tem que se inscrever aqui no canal, tá? Vamos chegar logo a 100 mil aí, ok? O Bruno Tavares perguntando qual seria o melhor centroavante, Deco. Benedetto seria bom? Cara, outro dia estavam falando sobre o Falcão Garcia, né? Alguns canais falaram. Ele estaria saindo lá do Mônaco. Velho, se o Falcão Garcia viesse para o Flamengo, seria um baita do reforço. Um baita do reforço. O problema dele é que ele teve algum tempo aí brigando com lesões, né? Então aí era complicado, né, gente? Então, o Falcão Garcia seria um baita do reforço do Flamengo, né? Enfim. Deixa eu ver aqui. O Rodolfo Luiz, com a vinda do Felipe Luiz, eu colocaria o Trauco de segundo volante. Cara, o Trauco seria um jogador que eu manteria no elenco, tá? Eu negociaria o René e manteria o Trauco, tá? Até mesmo para eu colocar, quem sabe, cara, o Jorge Jesus, que entende do futebol, vendo o Trauco mais de perto, não coloca fazendo uma outra função. É uma coisa que pode acontecer, né, gente? É uma coisa que pode acontecer, tá? O Edivan Mendes, o Gabigol está perdendo muitos gols, concordo. O James Leal, acredito que o Jorge Luiz vai focar na conquista da Copa América e da Libertadores. Também acredito, cara. Também acredito. Até mesmo porque deixaram abrir muitos pontos, né, no Brasileirão. Né? Também acredito. Tá? Pessoal falando, o Expedito e o Eugênio falando que o René tá horrível. O René é isso, cara. O René é isso. Tem deficiência em relação à parte ofensiva e na defensiva, que é o ponto forte dele, ele vem bem até, tá? Mas ele ofensivamente, ele não é o que todos esperavam, não, tá? Vamos lá. Enfim. Galera, vamos terminar, até mesmo porque são 8h08, e o meu irmão Paparazzo Rubro-Negro está lá fazendo uma live, né, que ele está agora com o estúdio. Né, ele até me convidou hoje, mas eu falei que hoje eu teria que fazer uma live aqui, até mesmo sobre o nosso pós-jogo. Tá? Pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, tá? Por favor, se inscrevam no canal, deixem o like, tá? Que é importantíssimo para o canal crescer. Ó, nosso patrocinador é S1 Live, tá? Tá o link aqui embaixo na descrição também. Melhor aplicativo de PTV do mundo, tá? Tem todos os canais que você queira assistir no mundo, tá? Qualquer um, Premiere, enfim, todos, tá? Caso queira um desconto, tem o cupom lá, botar DECO, você tem 50% de abatimento. Tá bom? E também acompanhe todo o nosso parceiro, tá? Nosso novo parceiro, Nação Rubro-Negra Downtown, NRN Downtown. Se inscreva em todas as redes sociais deles, tá? A gente vai fazer várias coisas bacanas lá na loja do meu amigo Fábio, tá? Então, galera, NRN Downtown, tá? Loja Nação Rubro-Negra Downtown, nosso novo parceiro aí do canal Deco SRN. Falou, gente? Então, muito obrigado. Quem quiser, deixa o salve aí, que a gente dá um salve. Tá, dá uma F5 aí, que já voltou, galera. F5, tá? Deu uma travada mesmo, tá? Então, quem quiser dar o salve aí, deixa o salve, por favor, tá? Deu uma travada? F5 aí, galera. Ok? Tá? Vamos lá, o André Luiz, um abraço. Luciano Ribeiro, MK Bom FC, Roberto Soares, Rubro Negro do Nordeste, Rodrigo Cardoso Linhares. Ó, galera, outra coisa, se inscreva no Domínio Rubro Negro do Max Papinha, tá? Por favor. Desculpa, irmão, esqueci de falar, tá? Domínio Rubro Negro, tá? Max Papinha, por favor, se inscreva lá. O Max estava meio hoje com febre, não pôde fazer com a gente. Amanhã, se Deus quiser, estará aqui, tá? Rumo aos 35 mil. Falou? Então, Rodrigo Araújo Martiliano, Rodrigo Cardoso Linhares, um abraço. Rubro Negro do Nordeste, Floriano, Piauí. O Roger Júlio, André Luiz, Antônio Marcos. Galera, só dar um aviso para vocês também. Estarei presente aí, Flamengo e Bahia, Flamengo e Ceará, tá? Dia 4 de agosto, um, e 26 de agosto, outro. Galera aí de Fortaleza e de Salvador, quiser me conhecer, estarei aí, tá? O Apóstolo Jonathan Escolari, com um abraço. Bruno Tavares, Edilson Manuel, Paulo Santana, Expedito Eugênio, Alan de Paula, Roberto Soares, Matheus Apolinário, um abraço, irmão, tamo junto sempre. Quem mais? Bernardo Souza, Alex Lima, William Dias, Paulo Santana, JCV Flamengo, tamo junto. Bruno Rossi, Danley Luciano, de Montes Claros, Minas Gerais. Sebastião Ferro,
de Padre Miguel, um abraço, irmão Charles HPS, Paulo Santana, da Bahia aí, ó, Raul Emanuel, Francisco Erlândia, um beijo, Joane Duarte, de Taboão da Serra, São Paulo, Patrick LPS, Resende Despachante, Railson Portela, DJ Magu, Mauro Branco, tamo junto, irmão. Muito obrigado, gente. Salvador de Paula aí também com a gente na área. Tá? Torcida Raça, Amor e Paixão, sempre com a gente aí, tá? Tamo junto. Obrigado, gente. Tá? Galera de Sobral aí, um abraço, tá? Então, galera, suba o like aí, por favor, tá? Se inscreva aqui no canal Deca CRN, que é importantíssimo pra gente fazer o canal crescer, tá bom? Fiquem com Deus, saudações rubro-negras. Fui, valeu!